Oi gente, tudo bom? Eu fiquei de fazer um vídeo pra vocês falando sobre essa coisa de clean beauty, green beauty e acabei não fazendo, mas antes de tudo eu quero, quem me acompanha por aqui já deve ter visto que às vezes eu coloco fotos de algumas comidas, enfim e tal, e talvez alguém pense que eu sou vegana, e na verdade assim, eu sempre quis, digamos assim, comer menos carne por uma questão mesmo dos animais, na verdade, assim, né? Então eu sempre tive uma vontade de comer menos carne, ou de parar de comer carne, mas sempre foi um processo mais difícil, assim, sabe? Porque socialmente é muito difícil, eu tenho que preparar tudo sozinha, então às vezes não tinha essas opções para mim quando eu queria comer, enfim. Então, no ano passado eu tinha tentado ficar algum tempo sem comer carne, ser tipo mais vegetariana mesmo, então mantendo ovo e leite na minha dieta, mas eu acabei ficando de pouco tempo, então nessa questão ali de ficar sem comer carne, e eu voltei a comer carne tipo uns 2 meses depois, ou menos até, talvez um mês depois. Aí esse ano, eu acho que foi lá em fevereiro, alguém falou, vê um documentário lá no Netflix, talvez vocês já tenham visto, que é um documentário que chama Dieta dos Gladiadores, ou de Gladiadores, enfim, e que fala um pouco, tipo, fala de atletas e fala que até os gladiadores, eles tinham uma dieta que era vegana, sem proteína animal, e fala de vários atletas que têm uma performance alta, digamos assim, de competição e que tem uma dieta sem proteína animal. E isso teria uma questão assim relacionada com menos efeitos inflamatórios. Então, porque meu noivo estava com alguns problemas de dor articular, enfim, então a gente resolveu tentar fazer esse teste, ficar sem comer proteína vegetal por 30 dias e ver o que ia acontecer. Eu tô dizendo isso porque eu não me considero vegana, porque vegano tem uma questão de não usar nada de produtos de origem animal, e eu uso, digamos, sapato de couro e algumas outras coisas assim, mesmo eu estando evitando comer queijo, ovo e carne, eu ainda uso coisas e cosméticos também, que tem algumas coisas que têm origem animal, eu também uso, eu não tô totalmente restrita a isso. Só para situar as pessoas, tipo, do que eu estou falando, enfim, e que eu não estou dizendo que as coisas que não se incluem nessa coisa de clean beauty, green beauty, elas sejam ruins e nem nada disso. Eu nem estou julgando ninguém por querer usar alguma coisa ou outra. Então assim, o que aconteceu? Eu tava falando um pouco desse conceito de clean beauty e green beauty, enfim, que eles são meio misturados, essas coisas não são uma coisa que tem uma definição específica, o que é uma coisa, o que é outra. E daí eu passei ali no meu Instagram, tipo, uma enquete para ver o que as pessoas achavam que era mais importante, do que a gente encontra mais de termos que a gente encontra mais quando a gente está pesquisando sobre esses assuntos. Então, que eram cruelty free, orgânico, natural e vegano. Então, o que as pessoas achavam que era mais importante e o que as pessoas consideram mais importante que seja o cruelty free. Então eu falei um pouco da diferença entre cruelty free e vegano, e eu vou falar aqui de novo. Antes de qualquer coisa, eu vou falar pra vocês que quando a gente tá falando desse conceito de clean beauty e green beauty, isso geralmente é uma questão pessoal, individual de cada um, de filosofia de vida, enfim, todas essas coisas. Mas quando a gente tá falando disso, não quer dizer que um cosmético, por se enquadrar nessas categorias, ele seja melhor, tanto de eficiência, quanto melhor pro meio ambiente e quanto mais seguro, tá? Inclusive, principalmente nessa questão do que é natural, digamos assim, a gente tem um ponto de interrogação bem grande em relação a isso. Tem se falado muito mal de alguns produtos que podem dizer que não sejam naturais, que são quimicamente fabricados, e eles estão sendo retirados, mesmo que eles não sejam maléficos, digamos assim, para a saúde, eles estão sendo retirados, assim, porque é o consumidor que manda, na verdade, o que a indústria vai colocar ou não nos seus produtos. Então, como as pessoas não têm tido restrições com alguns tipos de produto, por exemplo, parabeno, então cada vez tu encontra mais produtos que vai estar escrito ali sem parabenos, por exemplo, que é um tipo de conservante. Quando a gente está falando de número 1, cruelty free, quando a gente está falando do cruelty free se inclui nessa categoria de produtos ou de empresas, né, que tem essa filosofia de não usar nada
que tenha sido testado em animais. Então a empresa mesmo não faz testes em animais e também os seus componentes que ela compra, a empresa lá de origem onde ela vai comprar o produto, não faz testes em animais também. E isso é uma discussão relativamente grande, se for ver na União Europeia, na verdade as empresas não testam em animais, então a princípio produtos que são europeus não vão ser testados em animais, mas existe uma questão que é bem comentada, se vocês forem pesquisar sobre isso, os produtos que são vendidos na China continental, eles precisam de testes em animais, né? Então, às vezes, as empresas vão estar vai estar escrito que elas não testam animais, a não ser quando isso é exigido por lei. Então, geralmente, elas testam em animais, por exemplo, se elas vão querer vender esse produto na China. Então, existe essa questão ali. Então, você pode chegar e discutir mais profundamente a questão ideológica de que se esse produto não é testado em animais, mas é testado para vender na China, então talvez não seja uma coisa que seja realmente cruelty-free. E quando a gente está pensando de poder do consumidor de mudar as coisas, como eu tinha falado antes, pode ser que se tu não comprar aquela marca, então existe uma pressão para que ela deixe de vender na China, ou que a China melhore essa regulamentação, que parece que já estava em alguma coisa de querer mudar isso, de exigir testes em animais. Enfim. Segundo conceito que a gente vai falar é vegano. Então, cruelty free não necessariamente é vegano, todos os veganos são cruelty free, mas o cruelty free pode ter alguma coisa animal ali nesse meio, então eles não são exatamente a mesma coisa. Então o produto que é vegano, ou a empresa que se diz vegana, a princípio não faz testes em animais e também não usa nada de origem animal nos seus produtos. E daí isso também é uma questão assim, a gente às vezes tem selos, enfim, para dizer isso, como eu tinha falado antes do cruelty free, a gente tem alguns selos que vão dizer que é vegano ou não é, porque isso é uma coisa que precisa ir atrás, tá? Porque se tu realmente quer consumir um cosmético que tenha certeza que ele é isso, é uma coisa que exige pesquisa, eu vou te dizer que eu já ouvi falar de empresas que colocam o selo e na verdade não são, né? Então, e não tem uma fiscalização tão grande em relação a isso. Então a gente precisa realmente, se tu quiser, encontrou aquela empresa que vende isso e que tu já foi atrás, que às vezes tu confiar nessa empresa, então tem que estar sempre olhando para ver se ela não foi comprada por uma outra empresa que testa em animais ou que coloca outro tipo de produto. Então depende muito de quão a fundo tu quer ir nisso, então por isso que eu falei que esse é um assunto infinito. Mas depende muito da filosofia de cada um. Outra coisa que eu tava vendo, né, na verdade, se por acaso o quão vegano, digamos, quer ser, isso é totalmente em relação contra o uso de animais, enfim. Daí você pode pensar lá quando foi pegado o extrato da planta, da aveia, digamos assim, se foi usado trabalho animal, então talvez não fosse considerado vegano, mas isso daí é um critério que realmente depende do selo e depende da empresa mesmo, então dependendo do quão vegano tu quer ser, não só não ter origem de coisas animais, mas não ter nada e que envolveu o animal nesse processo. Então talvez tenha que ir mais a fundo para saber esses detalhes. Uma outra coisa que está falando é orgânico, tá? Então dos produtos orgânicos, então depende de cada marca, de cada selo, de cada certificadora. Se a gente, por exemplo, tá falando da EcoCert, que é uma coisa que certifica também alimentos, por exemplo, pode ver em alguns alimentos que são ditos como orgânicos, elas vão ter o selo dessa certificadora, que 95% dos ingredientes da fórmula, a princípio, excluindo água, porque a água é um componente que geralmente tem bastante coisa, dependendo do que for, tipo um shampoo tem bastante água. Incluindo água, 95% dos componentes devem ser de origem orgânica certificada. E por último, vamos falar do natural, que é o que é mais polêmico, na minha opinião. O que é natural, o que não é natural. Porque, na verdade, assim, os que se dizem natural, às vezes excluem umas coisas, às vezes excluem outras dos seus componentes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para mostrar para vocês. Tipo, a EcoCert também tem uma certificação de natural, e daí eles excluem alguns componentes, corantes sintéticos, fragrâncias sintéticas, derivado do propileno, amônia, silicone, conservantes sintéticos, dietanolamidas, derivados do petróleo,
geneticamente modificados, testados em animais e providos de sofrimento de animais. Então isso para classificar como natural. Mas o natural, ele não tem uma classificação certa, como todas as outras coisas também não tem, mas pelo menos as que tem mais regulamentação, elas são mais certinhas, porque se for olhar na mídia, digamos assim, ou no Instagram, nas redes sociais, você vai ver que tem várias propagandas de cosméticos naturais. E o que quer dizer que ele é natural? Essa é uma coisa meio complicada, tá? Inclusive, saiu um artigo, deixa eu só olhar a data aqui para vocês, de setembro de 2019, na JAMA Dermatology, que é uma das revistas super conceituadas, que questiona se, o título é assim: beleza natural não quer dizer seguro. E daí ele falou a sujeira nos produtos de Clean Beauty. Então ele falava sobre isso, na verdade, porque eu não estou dizendo que não estou defendendo um lado ou outro, tá? Mas a gente precisa ter uma visão crítica. Claro que atualmente a gente tem uma visão mais para querer coisas mais, digamos, menos processadas, que vão prejudicar menos o meio ambiente, todas essas coisas. Mas o que acontece? Foram substituídos, por exemplo, alguns conservantes que eles eram muito usados antigamente, que eles foram classificados como não naturais, digamos assim, ou que eles não faziam bem, e ficou como se eles fossem coisas que realmente faziam mal. Algumas substâncias que foram classificadas como que faziam mal, como vaselina sólida, tá? Na verdade, que é o petrolato, que tem realmente origem do petróleo, enfim, ali da mesma área, então é uma coisa tipo não renovável, mas a gente sabe que ele é um produto que é bem pouco reativo, então que ele é muito seguro, digamos, para usar na pele em relação à reação alérgica e tudo. Então, às vezes, pacientes que não toleram nenhum outro produto conseguem segurar ou se aguentar ou hidratar a pele usando vaselina sólida. Uma outra coisa que é bem interessante é dos parabenos. Os parabenos foram amaldiçoados, tá? Na verdade, se for ver, a Sociedade Americana de Dermatite de Contato, em 2019, classificou os parabenos como os não alérgicos do ano, entendeu? Então, que são um dos produtos conservantes que tem menos reação alérgica, apesar de, claro, ter as pessoas que têm reação alérgica aí. Mas, assim, o que acontece? Por que os parabenos, que o artigo diz, né? Porque os parabenos foram retirados do mercado, na verdade, por essa pressão social, enfim, digamos, de pressão do consumidor que queria produtos mais naturais, e os parabenos foram retirados do mercado. Eles foram substituídos por outros produtos que não entram na categoria dos proibidos para os produtos naturais, e esses produtos sim dão mais alergia. Então, o que está sendo comentado é um aumento do número de casos de alergia por uso de conservantes que são mais reativos com a pele e que são considerados naturais. Então, não necessariamente os naturais são melhores do que os outros, ou são mais seguros, ou qualquer outra coisa assim. Quando tu vai consumir, a gente tá falando aqui tudo isso porque a gente tá falando de consumo consciente. Quando tu vai consumir alguma coisa, tu tem que saber qual que é o teu objetivo, ou o teu não objetivo. Claro que o nosso objetivo é melhorar a nossa pele, curar nossos problemas de pele, mas na verdade, assim, qual que é o teu objetivo quando tu procura coisas secundárias do teu produto, entendeu? Então tu vai comprar um shampoo, enfim, ou um protetor solar, ou um hidratante, e o que tu gostaria de ter nele? Se ele tá escrito que ele é natural e que ele é orgânico, o que isso significa para ti? A quanto está disposto a pagar mais por isso? Porque os produtos que têm essa rotulação do Clean Beauty, eles vão ser sempre um pouco mais caros e não necessariamente eles são melhores. Mas o quanto isso é importante para ti em relação a não usar determinados produtos, e eu acho que essa questão natural é o que mais me deixa assim com o pé atrás, da gente saber realmente qual que é o malefício das outras coisas, porque tem produtos que realmente eles estão sendo muito mal falados e não tem evidência científica de que eles realmente são tão ruins assim. Mas o teu objetivo é a questão ambiental, é a questão do sofrimento animal, é uma questão assim, política, ideológica, enfim, então tu tem que avaliar isso, ou tu quer comprar o melhor custo-benefício. Então depende muito do que tu quer quando tu vai procurar um produto. Então isso é uma coisa que é importante de conversar com o profissional, com o teu dermatologista, para avaliar o quão importante ou quão isso pesa na tua decisão. Então, para ter certeza que a gente está prescrevendo uma coisa que vá ao encontro do que tu dos objetivos de cada um, tanto de melhora de pele quanto nessa questão mais filosófica, digamos assim, precisa conversar bem direitinho com o teu dermatologista. Então é isso, eu não sei se deu para esclarecer as dúvidas de vocês. Essa é uma
Como eu já falei algumas vezes, é um assunto infinito. Então, se tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, manda pra mim, a gente conversa melhor ali por ali, pode ser por mensagem, pode mandar no feed, pode mandar em qualquer lugar nos comentários e eu comento, certo? Tchau, obrigada por assistir.